Mas muitos de nós não sabemos lidar com as perdas. E as perdas são necessárias e elas nos fazem crescer. Ao decidir por algo, deixamos uma outra coisa para trás. E neste processo em direção a algo, também perdemos uma série de coisas. O processo de perda é importante para o nosso crescimento pessoal. E se não soubermos lidar com isso, nossa existência será frustrada. Em 1971, uma série de TV veio ao ar chamada Long Street. A história é mais ou menos o seguinte: em uma determinada investigação, uma bomba explode e Mike Longstreet acaba perdendo a sua esposa e a sua visão. Essa explosão o deixa cego, tendo que lidar com esta perda, tendo que se adaptar às circunstâncias. Entre indas e vindas, o personagem principal acaba sendo atacado por um grupo de pessoas que tenta espancá-lo. Neste momento aparece um outro personagem que o salva, e este personagem é interpretado por ninguém menos que Bruce Lee. E Longstreet, percebendo as habilidades de Bruce Lee, acaba o convidando para ensiná-lo. Esse diálogo na série é muito interessante, porque num primeiro momento o personagem de Bruce Lee diz que não tem nada a ensinar. E quando Bruce diz isso, o personagem de Longstreet diz uma frase muito interessante. Ele afirma: "Eu gostaria de pegar minha xícara e provar do seu chá." Ao ouvir isso, o personagem de Bruce olha e diz: "Sua mente aberta é boa, mas isso não muda nada." O diálogo que se segue é muito interessante. Ele diz assim: "Eu não acredito em sistemas, Sr. Longstreet, nem em métodos. Sem sistemas e sem métodos, o que eu vou te ensinar?" Isso é interessante porque os sistemas, eles são sim importantes. A gente precisa sistematizar o conhecimento. Quando você quer saber algo, por exemplo, sobre biologia, você vai no manual de biologia, você vai numa literatura especializada e você obtém conhecimentos sistemáticos e acumulados sobre aquele assunto. Só que em se tratando da concretude da existência, ou seja, a vida concreta, as coisas ao nosso redor se articulam de tal maneira que estes sistemas não dão conta de todas as nuances da nossa existência. Então não adianta você buscar num manual de vida como lidar com todas as circunstancialidades que te envolvem. Existem barreiras que se lhe opõem que você não vai encontrar no livro como saltá-la. Você vai ter que encontrar um caminho para contorná-la de alguma maneira. Ele está querendo afirmar que para cada circunstância da vida, uma adaptabilidade diferente é necessária. Quando Bruce afirma estas coisas, o personagem de Longstreet diz: "Mas você teve ensinamentos. Você não nasceu sabendo derrubar 3 homens em 3 segundos." Ao passo que Bruce olha e diz: "Verdade, mas eu achei a causa da minha ignorância." Essa frase remete à sabedoria tanto relacionada à filosofia ocidental quanto ao conhecimento e sabedoria filosófica oriental. Se você for se lembrar de Sócrates, você vai perceber que aquele que está no caminho da sabedoria é a pessoa que tomou consciência da própria ignorância. Porque, a bem da verdade, as coisas que ignoramos são muito maiores e mais vastas do que as coisas que julgamos saber. Então, quando Bruce disse: "Eu achei a causa da minha ignorância", ele está dizendo que tomou consciência disso. As coisas que nós ignoramos ou que não sabemos são maiores do que as coisas que nós achamos que sabemos. Quando nós tomamos consciência disso, nós começamos a entrar no caminho da sabedoria. O tolo é aquele que não tem dimensão da própria ignorância.
A partir desse momento, Bruce começa a ensiná-lo. Numa determinada cena específica, Bruce pega Longstreet e o pressiona contra o chão, meio que fazendo um enforcamento com os braços. Então Bruce pergunta quais são os seus instintos, ou seja, o que você almejaria fazer numa situação de impotência como esta? E Longstreet responde, rezar. E Bruce olha e responde, nesta posição os seus braços são inúteis. O que Bruce está dizendo? Eu estou te impondo uma condição em que aparentemente você não tem nada mais o que fazer a não ser se render. E Longstreet não consegue dar uma resposta. Existem momentos na nossa vida que nós olhamos ao nosso redor e também não conseguimos encontrar respostas para como vamos sair dessa situação. Bruce continua dando a lição e diz, em momentos como esse você continua desejando sobreviver, então o que você faz? Longstreet não sabe, Bruce diz, morda. Isso não havia passado pela cabeça dele. Primeiro porque morder não está dentro dos manuais sistemáticos. Tenta captar esse sentido. Tenta transportar isso para outros exemplos da sua vida. Um sistema e um método não se aplicaria naquele momento. Então você se adapta ao momento e simplesmente age. Qual a melhor solução para agir naquele momento se os braços deles estão presos? É morder. É você encontrar um caminho como a água encontra entre as rochas. Um artista marcial, ele pode entrar num ringue e planejar, mas a questão é toda a carga que ele absorveu ao longo da sua experiência. Todos os treinamentos, eles fluem naquele momento sem necessariamente ele calcular todos os seus passos, porque o seu corpo e a sua mente já estão preparadas. Essas coisas simplesmente vêm à tona a partir de uma necessidade concreta e real. Eu não vou parar para pensar o que está nos manuais. Não, eu simplesmente vou fluir como a água porque essas coisas já estão impregnadas em meu espírito. E neste momento Bruce entra com o seu famoso discurso que finda na famosa máxima seja como a água. Ele diz, esvazie sua mente, seja amorfo, sem formas, como a água. Se você coloca água num copo, ela se torna o copo. Se coloca numa xícara, ela se torna a xícara. A água pode fluir, deslizar, gotejar ou destruir. Seja como a água, meu amigo. Ser como a água não é uma mera adaptação. É de fato entender que em cada momento eu vou precisar agir de uma determinada forma. E eu não vou encontrar isso em sistemas, em fórmulas pré-prontas. Ninguém aprende a nadar fazendo movimentos de natação fora da água. É no contato com a própria água que o seu corpo se acostuma e você experiencia a sensação de fato de nadar. A água, quando ela está dentro de uma xícara, ela assume o formato da xícara, ou seja, ela encontra uma forma de se portar naquele momento e naquela circunstância. Mas isso não é uma fórmula que serve para todas as coisas, porque se você tirar a água da xícara e colocá-la entre as rochas, ela tem que assumir uma nova forma, por isso que ela é amorfa, ou seja, ela consegue não replicar sistemas iguais em situações diferentes, não, mas ela consegue resolver os problemas que se apresentam no momento, ela encontra o seu caminho. E o discurso que vem a seguir é muito enriquecedor. Bruce diz, como todo mundo, você quer aprender a vencer, mas não está preparado para aceitar a derrota. Mas o que isso significa afinal? O que é ser como a água? O que Bruce Lee quis dizer com aprender a perder? Todos nós queremos saber como vencer, mas também precisamos aprender a lidar com as perdas, porque elas são inevitáveis. Ninguém vence sempre. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Quando ele luta com Benny, ele tenta todos os seus artifícios e teatralidades, e ele não consegue. Benny olha para o Batman e diz, a vitória te derrotou. Porque ele estava tão acostumado a ganhar que ele não sabia lidar com a perda. O nosso ego tem que ser controlado e esvanecido. Quando você entra numa batalha, você não pensa no seu passado e nas coisas que você aprendeu. E você não projeta uma ansiedade em relação à vitória do futuro, não. Você simplesmente vive no momento presente, esvazia sua mente e se porta como a água. Você se entrega ao momento. E é isso que Bruce Lee está dizendo. Muitos querem aprender a ganhar, mas não conseguem aprender sobre a derrota.
Quando você esvazia a sua mente, entende e aprende com estes momentos, a sua trajetória passa a ser uma trajetória no caminho da sabedoria. Como um importante escritor disse, o ego é todo o conjunto de experiências, acúmulos, análises e memórias que compõem nossa visão a respeito de nós mesmos. E esse ego carrega todos os nossos preconceitos, distorções e é formado por um pensamento limitado e parcial da realidade. O ego nos impede de aceitar tudo que nos confronta e nós temos medo de perder. Ser como a água, então, não é simplesmente se adaptar, mas é saber lidar com as perdas, assim como aquele que antes via, mas agora por uma consequência e tragédia da vida se tornou cego, ele encontra um novo caminho como a água. Eu não posso usar os meus braços, então eu vou morder. Seja como a água, meu amigo. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal para novos conteúdos, deixa um comentário para eu saber que você curtiu, deixa um like e me siga nas redes sociais. A gente se vê mais essa semana. Um grande abraço.